De volta a Brasília, mesmo com a pressão de senadores, a Comissão de Constituição e Justiça não votou a PEC da anistia nessa quarta-feira. Quem traz os detalhes é a repórter Marília Ribeiro, chegando agora aqui ao Jornal Jovem Pan. Com isso, a votação fica só para depois do recesso. É isso, Marília? Boa noite, bem-vinda. Oi, Tiago, obrigada. Boa noite a você e todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Jovem Pan. É exatamente isso, porque hoje é o último dia útil aqui no Congresso Nacional. Isso porque a partir de amanhã começa, de fato, oficialmente, o recesso parlamentar. Eles retornam apenas em agosto. Vale a gente lembrar aqui que ontem nós trouxemos aqui no Jornal da Jovem Pan que essa proposta de emenda à Constituição que trata sobre a anistia de partidos políticos, ela provavelmente não iria entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e isso se concretizou nesta quarta-feira. Muitos líderes e senadores já estavam cobrando tanto o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, quanto o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, para que eles pudessem, pelo menos, pautar a discussão dessa PEC da anistia, o que acabou não acontecendo. E durante a sessão da comissão, o senador Eduardo Girão acabou cobrando, ficou questionando o Davi Alcolumbre se iria ter mais algum item na pauta para poder ser apreciado lá na Comissão de Constituição e Justiça, o que Davi Alcolumbre disse que não, que iria ser apenas 2 itens. Nós separamos esse trecho da Comissão de Constituição e Justiça, vamos acompanhar agora. Reconhecendo que cada parlamentar tem a legitimidade e a autoridade da fala e do voto nesta comissão e neste Congresso brasileiro, eu apenas, sem tentar polemizar ou politizar a fala de Vossa Excelência, vou manter o que eu disse na última reunião para a convocação desta reunião semipresencial. Nós teremos apenas nesta reunião a decisão sobre 2 itens. Esta presidência, conforme foi combinado, não fará a inclusão de nenhum item extra-pauta. Tiago, e há alguns dias atrás nós também trouxemos aqui no Jornal da Jovem Pan que alguns parlamentares estavam dizendo que na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição acabou sendo aprovada porque houve um combinado entre o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que assim que essa proposta fosse aprovada aqui na Câmara, ela iria passar com facilidade também lá no Senado Federal. O que a gente vê que não se concretiza, porque até mesmo Rodrigo Pacheco falou que ele não tem pressa e que isso vai passar por todos os trâmites legais que determina o regimento interno aqui do Congresso Nacional. E só para a gente lembrar, essa PEC da anistia, ela livra os partidos políticos de multas por terem descumprido os repasses mínimos de recursos para candidatos pretos e pardos nas eleições passadas. Então, essa PEC da anistia, ela vai mesmo lá para o Senado Federal só a partir de agosto, que deve ter a sua tramitação, passando primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, a priori vai ser assim, pela CCJ, e depois ela vai para o plenário do Senado Federal. Tiago. E Marília, a CCJ também adiou uma outra votação importante. Que votação era essa? Tiago, o projeto a proposta de emenda à Constituição que amplia a autonomia do Banco Central, Ele amplia a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Esse foi outro tema que a gente também trouxe aqui no Jornal da Jovem Pan, que ele poderia não ser votado ainda nesse primeiro semestre, então ele ficou para agosto. Na semana passada, Rodrigo Pacheco também comentou sobre esse assunto. Ele disse que é necessário que o Banco Central tenha um amplo debate e que ele passe por todas as comissões necessárias lá no Senado Federal. E acontece que antes dessa sessão na Comissão de Constituição e Justiça, lá no Senado Federal, o relator do projeto, o senador Plínio Valério, ele se encontrou com o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, e também com o autor da proposta de emenda à Constituição, Vanderlan Rodrigues, que é o autor da PEC, como eu disse, para poder definir um acordo. Mas acabou não tendo um acordo entre o governo e o Congresso Nacional. Essa é mais uma pauta que fica para o segundo semestre por falta de consenso entre o governo e o Congresso Nacional. O senador Plínio Valério, ele disse ter enviado sinais ao governo desde o início da tramitação da matéria, mas que não recebeu nenhum contato até essa semana. E agora nós vamos ouvir o senador Plínio Valério. Eu precisava falar para poder esclarecer alguns pontos. Primeiro é de que eu nunca me recusei a conversar com o meu setor.
Eu tive que tolerar analistas de televisão dizendo que eu estava me recusando a conversar, o que não é verdade. Até para o senhor mesmo chegou de que eu não estava disposto a conversar. Nada disso. Foram 5 meses e pouco, mandei sinais para o governo, sinais colocando trava no orçamento, devolvendo o CMNE, mantendo o CMNE para eles, mas não tive nenhum contato. Daquela quarta-feira que o senhor concedeu para mais uma reunião, eu vim ter contato hoje para falar sobre o assunto direto com o meu amigo companheiro Jacques Wagner. As ponderações, reivindicações são muitas do governo, algumas pertinentes, outras nem tanto. Então, eu não posso pegar essas sugestões agora, horas antes da reunião, e acatar ou não acatar. Tiago, o pedido para o adiamento da votação dessa proposta, ela partiu do governo. Ele foi feito pelo senador Jacques Wagner, acatado pelo presidente da Comissão Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre. E segundo o relator, Plínio Valério, ele poderia ter votado essa proposta do jeito que está nesta quarta-feira. O governo, o que o governo já concordou dessa proposta que está tramitando no Senado Federal? Ele concordou com a autonomia financeira e administrativa. Ele só discorda que o executivo não quer que vire uma autarquia que realiza papel de Estado no sistema financeiro e se transforme em uma empresa pública. E o que essa PEC propõe é como dar autonomia financeira e administrativa para a atuação do Banco Central como empresa pública. O Banco Central poderia utilizar sua própria receita como fonte de recurso. Vale a gente também lembrar aqui, Tiago, que essa questão do Banco Central, ela acaba sendo motivo de muita discordância dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele várias vezes ele faz diversas críticas à gestão do Banco Central feita pelo Campos Neto. E acontece que nesses últimos dias ele prestou uma entrevista e nela ele disse que ainda não tem um nome para poder colocar lá na presidência do Banco Central, que no momento certo ele fará isso. Por quê? Porque no final do ano, Campos Neto deixa a presidência do Banco Central e o presidente Lula deve indicar um novo presidente para ocupar a instituição, Tiago. É isso, estaremos acompanhando então adiamentos para o segundo semestre legislativo. Marília Ribeiro, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, os adiamentos agora para os próximos meses, né, para agosto especificamente, e no caso da PEC da anistia, será que é possível que essa PEC fique esquecida, o Senado vá levando em banho-maria e isso não seja aprovado? É saber o que vai acontecer nesses próximos meses. Não, com relação a isso já dá para a gente saber, sim. Ela vai, e agora ela não vai na velocidade que foi na Câmara, mas ela vai. Ela vai por quê? Porque ela é um compromisso do Senado com a Câmara e porque todos os partidos apoiam, com exceção do Novo, que tem um senador, e do PSOL, que não tem nenhum senador. Então, tá dado. Agora, como é que vai ser? Vai ter uma moldura para aplacar o efeito na opinião pública, porque no segundo semestre tem vários assuntos urgentes e importantes. Reforma tributária, LDO e o orçamento, lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento, desoneração da folha, renegociação das dívidas dos estados. Então, eles vão votando isso e no meio entra a anistia. Lembra como é que entrou na Câmara? Aprovaram a reforma tributária e aí diz assim, olha só, fizemos um bem para o país. Em seguida, a PEC da anistia, para ficar uma coisa, uma compensação um pelo outro. É assim que vai andar no Senado, você pode ter certeza. Pois é, são casas diferentes, não é, Vilela? E prioridades diferentes, mas, ao que tudo indica, há uma expectativa de votação, a gente não sabe quando, mas há. Exatamente, o ponto está justamente na questão do compromisso que foi firmado de se colocar esse tema em pauta. E nós estamos diante de um mandato à presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados igualmente, que está no seu último quarto. Portanto, não há muita possibilidade de que haja um descumprimento de compromisso, especialmente em vias de chegar num novo processo eleitoral. Portanto, esse tema deve ser colocado em votação e, como a Dora colocou muito bem, ele atende aos interesses da maioria dos parlamentares. Então, no escurinho, no apagar das luzes, ele vai ser aprovado sim.